Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a este canal. Eu sou Irineide e hoje eu escolhi a leitura do livro de Ruth, uma parte. Vamos comentar a respeito, mas antes vamos fazer uma oração. Orem comigo. Pai querido, Pai de amor, vem com tua abundante graça sobre nossas vidas. Reconheço tua autoridade e poder e o teu amor incondicional por cada um de nós. Ó Santíssima Trindade, nos proteja e nos guarde, sempre, hoje e sempre. Ó meus queridos, vamos trazer o reino de Deus aqui na terra. Vamos compartilhar com as pessoas. Você que está aqui pela primeira vez, faça a sua inscrição, compartilhe esse vídeo, para que muitos passem a ter vontade de ler a Bíblia, de conhecer mais os ensinamentos de Deus, né, para nós aqui na terra. Vamos trazer o reino de Deus aqui. E muitas almas também poderão ser salvas, conhecendo mais sobre a palavra. Isso é importante, a gente também compartilhar o pouco que aprendemos, né? Isso é fundamental. Então, hoje, sobre o livro de Ruth, eu vou ler o seguinte, tá bem? O livro de Ruth é uma história de fé, lealdade, amor e fidelidade. Ruth foi uma mulher de Moabe com uma determinação como poucas. Ela fez a diferença entre as mulheres de sua época. Abandonou seu povo e os seus deuses. Os deuses que os moabitas serviam. Que eles serviam a Dagon, Milcom, Moloque e Camos. Os deuses falsos, né? Para servir o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Ela deixou de seguir os deuses dos povos que eles seguiam, os moabitas, e foi seguir o Deus que a Noemi seguia. A fidelidade, o amor e a lealdade à sua sogra, Noemi, é um dos exemplos mais bonitos da Bíblia. Elas eram muito, muito unidas. Porém, Ruth e Noemi passaram por muitas dificuldades. Elas ficaram viúvas. Noemi amava Ruth como se ama uma filha. Tentou convencê-la a voltar para sua família, dando a liberdade, para arrumar um novo marido e recomeçar a vida no meio do seu povo. Mas Ruth amava a Noemi como se fosse sua mãe e não aceitou a sugestão da sua sogra. Vejam que Noemi tinha 2 filhos, né? Noemi tinha Malom e Quileon, né? Ruth era casada com Malom. Órfã, se casou com Quileon. Então, os 2 morreram. O que aconteceu? Quando Noemi resolveu voltar para Jerusalém, ela disse para as 2 noras ficarem na terra dela em Moabe. A órfã aceitou, a órfã ficou em Moabe. Porém, Noemi não aceitou. Ela respondeu, ela disse para a sogra dela, quando a sogra começou a insistir, fica com o teu povo, arruma um novo marido, casa, vive sua vida, né? E ela disse, não insista para que eu te deixe e me obrigue a não te seguir. Porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Está no livro de Ruth, 1º capítulo, do versículo 16 e 17. Mas Deus tinha planos surpreendentes para a vida de Ruth, né? Deus tinha algo muito maravilhoso para a vida de Ruth. Então, ela foi para Belém com a sogra dela, certo? Eu vou ler um texto da Bíblia aqui, para que muitos conheçam um pouquinho, né? O início dessa história, como foi. Foi o seguinte, Elimeleque e a sua família em Moabe. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque. A sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quileon. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali algum tempo. Depois Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ali ficaram quase 10 anos. Depois morreu também Malom e Quileon, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Numa situação dessa, e naquele tempo, o que restava para Noemi era voltar para a terra dela.
Porque uma mulher sozinha naquele tempo, mesmo tendo terras e tudo, ela não podia administrar, ter uma própria empresa e cuidar. Os costumes eram diferentes, então ela decide voltar. E, neste momento, ela chama as noras, tem essa conversa e elas decidem. Uma fica e a outra vai com Noemi. Lá adiante, é muito interessante porque elas vão para Belém e é claro que Ruth e Noemi chega amargurada, tanto que quando as amigas vão cumprimentar Noemi, fala: Noemi, olha aí, tudo bem? Ela diz: não me chame de Noemi, me chama de Mara. Hoje eu sou uma mulher amargurada, porque Mara significa amarga, né? Então ela voltou assim para a terra dela, para Israel, amargurada de alma, com tantas perdas, né? Tanto sofrimento. É uma coisa incrível, né? O que aconteceu com ela foi muita tristeza para uma pessoa só, né? Para Noemi. E aqui no versículo, no capítulo 3, tem uma parte que dá para entender bem o que aconteceu quando elas foram para Israel. O que aconteceu na vida dessas duas mulheres, na vida de Noemi e Ruth. Olha como Deus é maravilhoso, né? Ruth e Boaz na ira. Boaz, ele era um fazendeiro, né? Na época. Noemi, a sogra de Ruth, ela deu meio de sobrevivência, né? Então, naquela época, o pessoal deixava, os fazendeiros falavam para os empregados, para os que colhiam, né? Olha, deixa algumas coisas cair pelo caminho para que os pobres e os órfãos colham e eles tenham alimento. Era uma regra naquele tempo, né? Para que eles não passassem assim tanta necessidade ou até fome, né? Então, Boaz, ele era um fazendeiro da época. Então, Ruth tinha que fazer alguma coisa e ela decide que vai colher espigas de cevada. E nesse tempo eles iam para um lugar e sair assim, onde tivesse a oportunidade, elas colhiam, né? Então, Ruth vai para um campo e o dono desse campo chama-se Boaz, né? Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que eu tenha acabado de comer e beber. O lugar onde ele vai dormir. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe tinha falado. Naquela época, quando uma mulher chegava no lugar, assim, nessa situação da Ruth, e deitava aos pés de um homem, ela não era para ter algo mais íntimo com ele. Ela deitava aos pés dele, né? Enquanto ele dormia. Então Ruth foi e deitou-se aos pés de Boaz, né? De fato, porque aquilo significava submissão, significava que ela queria casar com ele, que ela queria um marido. Era a maneira da mulher dizer: eu quero me casar, eu quero você como meu esposo. Então ela olhava onde aquele homem ia dormir. Por isso que ela foi perfumada, com a melhor roupa, foi produzida, né? E ela chega ali e se deita aos pés de Boaz. E quando ele acorda que vê, ele até fala: minha filha, o que você está fazendo aqui? Mas aí ele entende, porque era o costume da época a mulher fazer isso. Então já sabia que ela estava dando um sim para ele, né? Que queria casar. Então é uma história bem interessante. E então Ruth obedece à sogra e faz isso, conforme a sogra mandou, conforme o costume da época. A Ruth era uma mulher muito preciosa, muito obediente até. Realmente ela não via Noemi como uma sogra, via como uma mãe, né? Então, nesta época, Noemi foi trabalhar na lavoura, né, de Boaz, né? Foi colher as espigas de cevada no campo de um homem chamado Boaz. Ela jamais imaginaria o que estava por vir, pois naquele lugar, em uma posição inferior,
Eu digo assim porque é triste, né? Chegar sem alimento, sem emprego, sem nada e colher os restos, né? Que deixavam pelo caminho, né? Não era fácil, né? Para a pessoa. Então, numa condição inferior, ela ia seguindo as funcionárias, né? Ela nem era funcionária. Você vê, ela ia pegando os que deixavam pelo caminho, né? Que os ceifeiros deixavam, como eles eram chamados na época. Os coletadores eram ceifeiros. Na época, colhia o resto, né, pelo caminho. Naquele tempo era costume deixar as espigas para as viúvas e para os mais pobres. Neste momento humilhante e constrangedor, Ruth conhece Boaz, o proprietário da fazenda, que se interessa por ela, mas ela descobre que aquele homem pertence à família do seu ex-sogro, Elimeleque, que pelo costume da época seria o remidor delas duas, porque naquele tempo era assim, uma família, ela tinha, quando alguém morria, o marido falecia, né, ficava só a mulher, tinha que ter um remidor, que pagava alguma coisa por aquela fazenda ou cuidava de tudo aquilo e amparava as duas, sempre cuidava delas duas. Então ela nem imaginava que aquele fazendeiro seria o remidor dela e da sua sogra, Noemi. A função do remidor era essa, pagava uma parte, cuidava da família, enfim, era o homem que passava a liderar aquela casa, né? E no caso aqui, quem era o remidor das duas era Boaz. E assim ele fez, porque ele era o parente mais próximo. Legalmente era ele que tinha esse direito de remir as duas. E assim Boaz fez, e deu tudo certo. E ele casou com a Ruth. Ele casou com a Ruth e Ruth teve um filho. Esse filho, ele hoje tem muito a ver com a nossa história, né? Porque ele casou com a Ruth, Ruth teve um filho, deu o nome desse filho Obed. Né? Este foi o avô daquele que viria a ser conhecido como Rei Davi. Ruth, uma moabita, lá em Moabe, lá na terra dela, disse sim para a sogra, deixou os povos e os costumes moabitas, foi para Israel, nem imaginava que hoje era uma mulher assim, importante, né? É uma mulher, o rei Davi é da linhagem dela, porque olha, Obed foi o avô daquele que viria a ser conhecido como Rei Davi. Que história incrível, não é? Então ela jamais imaginou que seria, Ruth foi a bisavó do Rei Davi e entrou para a genealogia de Jesus, uma moabita que jamais imaginou. Hoje eu vejo que não se ouve falar em Orfa. Orfa, que era outra nora de Noemi, a gente não ouve falar dela. Ela, sei lá, só ouve até aqui, quando falece o marido, Noemi vai embora, Noemi fala, vai para teu povo, ela vai, e ali acabou. Não me lembro desse nome em nada mais, em nenhuma leitura, senão até aqui. Então, o que a Ruth fez mudou a história da Ruth e da Noemi, porque Ruth veio e Noemi teve a alegria, a honra de carregar nos braços dela um neto. Elas tinham esse carinho, elas tinham esse apreço uma pela outra. Então, Noemi carregou nos braços o filho da Ruth como seu próprio filho, com o seu próprio DNA. Então, foi uma honra para Noemi se reerguer e Noemi ser a sogra, vamos assim dizer, de Boaz, um dos homens mais ricos daquela região. Então, Deus honrou a fidelidade de Ruth. Deus honrou tudo que Ruth fez pela sogra, quando ela disse assim, aonde fores eu irei, onde morrer eu morrerei, onde você estiver eu estarei contigo, não insista, não peça que eu me afaste de ti. Ela foi tão maravilhosa que Deus honrou, fazendo de Ruth uma mulher de uma linhagem maravilhosa, né? Porque ela ser bisavó, olha aqui, ser bisavó do rei Davi não é para qualquer um não, né? É maravilhoso ver como Deus tem planos surpreendentes, né? Para muitas pessoas. Mas temos que estar atentos, né? Porque, na verdade, a Ruth, quando ela diz sim, ela mudou tudo. Deus tem planos surpreendentes para a Ruth. Realmente é maravilhosa essa história, né? Então, aqui, inclusive, tem um trechinho, né, nesse capítulo 3, é interessante, quando Noemi, mesmo naquele tempo, mesmo Noemi sendo já de idade, né, aqui tem coisas que se aprende e não se esquece mais, né? Ela diz para a nora dela, toma um banho, põe sua melhor roupa, põe o seu melhor perfume, fique linda, né? E
manda que ela faça conforme os costumes da época. E assim ela fez. E Ruth foi uma mulher muito respeitada no local, né? Muito amada, muito querida. E Deus honrou a Ruth de uma maneira muito maravilhosa. Eu convido vocês a lerem esse livro, sabe? Essa história muito bonita. E quem foi a Ruth. E vocês vão compreender mais. Aqui eu só pincelei aqui e ali, né, algumas coisas, mas é um livro assim muito bom, nos incentiva a ter respeito, consideração, saber que sogra e nora pode sim conviver como mãe e filhas, né? Sogra e nora podem ser grandes amigas e podem ser felizes sim. E é tão maravilhoso, né? Quando nós pegamos os nossos netos nos nossos braços assim, é algo tão incrível que nos traz uma grande alegria. É algo assim maravilhoso. Só Deus mesmo para nos dar um presente tão divino que são nossos netos, né? É muito bom. Bom, agora eu vou orar também para encerrar o nosso encontro aqui. Ó Senhor, meu Deus e meu querido Pai, muito obrigada, meu Deus, por mais este dia. Eu te louvo e exalto o teu nome. Ó grande eu sou, só o Senhor é Deus que vive e reina para sempre. Glorificado seja o teu nome, Senhor, aqui na tua presença e oração. Eu intercedo por cada um que necessita de auxílio divino, Pai. Seja na área familiar. Ó Senhor, envia teus anjos nos lares, Pai, levando paz, união, tranquilidade, Pai. Alimento, que nada falte para as famílias, meu Deus. Se alguém está com problema de saúde, Pai, envia anjos ministradores de cura, meu Deus, tirando dores de cabeça, de estômago, nas costas, em qualquer lugar do corpo, Pai. Eu peço um toque sobrenatural do Espírito Santo na vida de cada um. Ó meu querido Deus, muitas vezes a dor é emocional, Pai. É uma dor tão profunda que o corpo responde. Tira toda opressão, Pai, aflição e angústia. Tira toda insônia, todo desespero da alma. Ó meu querido Pai, muitas vezes é o emprego. A pessoa paga o aluguel, a conta, está desempregado, já não sabe mais o que fazer. Eu peço, Pai, remove todos os impedimentos, Pai. Abra as portas, ferrolhos, trancas, para essas pessoas passar, caminhar, vencer. Faça com que consiga emprego, Pai. Consiga um meio honesto, coerente de sobrevivência, Pai. Oh, meu querido, que muitos aqui recebam excelentes notícias de emprego. Oh, Pai querido, abençoe as finanças também. Eu sei que a vida, ela tem muitos, é um bloco, né, com muitas necessidades, vários tipos de situações. Eu peço que Deus abençoe as finanças, dê vitória para quem causa na justiça, né? Muitas vezes a pessoa está com uma causa na justiça há muitos anos e não resolve, não destrava. Outras vezes está devendo para alguém, não tem condição de pagar. Então eu oro a Deus e peço em nome de Jesus que essas pessoas recebam o que tem que receber daqueles que devem para elas. Mas que Deus visite aqueles que querem pagar e não têm condição. Muitas vezes a pessoa é honestíssima. Ela quer pagar, mas realmente não tem como. Então, meu Deus, dá a possibilidade para elas cumprirem a palavra, para elas honrarem os compromissos e pagar aquelas pessoas a quem elas devem, a quem no momento de dificuldade socorreram e ajudaram elas nessa situação. Ó Deus, ajuda cada um, Senhor. Remove todas as dificuldades, Pai querido, Pai amado. Ó meu Deus, visite os lares, cobre cada um com o sangue de Jesus. Ó poderoso Deus. Tu és tremendo, Tu és o Deus do sobrenatural. Faz o impossível na vida de cada um que aqui está, Pai. Abençoa os lares, as famílias. Oh, meu Deus, levando paz, Pai, levando alegria, levando união, saúde, prosperidade e riquezas. Oh, Deus, cobre cada um com Teu poder. Em nome de Jesus eu oro e já agradeço. Oh, meus queridos, muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigada por esse momento. E leiam o livro de Ruth, vocês entenderão melhor do que se trata, tá bem? Muito obrigada e até breve. Um abraço.